Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. E neste momento eu gostaria de fazer uma resenha sobre este livro aqui, A Expiação, publicada em língua portuguesa pela editora Carisma e escrito pelo autor David Allen, que é PhD pela Universidade do Texas. A Expiação, um estudo bíblico, teológico e histórico da cruz de Cristo. Pois bem, o livro tem cerca de 390 páginas e ele foi publicado com esse papel amarelo, o que, na minha opinião, facilita bastante a leitura porque não dói tanto à vista. É interessante a gente observar um pouquinho o sumário deste livro. Então, no primeiro capítulo, o David Allen se preocupa em fazer uma análise da terminologia e dos conceitos relacionados à expiação. E, portanto, ele vai observar as terminologias tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No segundo capítulo, o David Allen se propõe a analisar o conceito da expiação no Antigo Testamento. E ali ele vai fazer a exegese de alguns textos do Antigo Testamento, como, por exemplo, os Cânticos do Servo Sofredor no livro de Isaías, os textos referentes à expiação no livro do Êxodo, também no livro do Levítico e assim por diante. No terceiro capítulo, ele vai propor uma análise da expiação no Novo Testamento. E assim ele vai percorrer os evangelhos, o livro de Atos, as epístolas de Paulo, vai até fazer uma análise mais pormenorizada em cada epístola e também nas epístolas gerais, Hebreus, finalizando com o texto do Apocalipse. Então, no capítulo de número 4, ele faz uma defesa da necessidade da expiação. E então ele defende que a expiação é necessária em virtude do pecado, e ele então fará uma análise da expiação de Cristo a partir da ideia substitutiva, observando como era feito no Antigo Testamento, uma vez que no Antigo Testamento o animal morria em lugar do pecador. Ele também diz que a expiação é necessária em virtude do caráter de Deus. Haja vista que Deus é um Deus santo e, portanto, não pode aceitar o pecado, e também Deus é um Deus justo e, portanto, tem que executar a sua justiça, punindo o pecado. No capítulo de número 6, ele faz uma abordagem da expiação e a cristologia, onde ele vai trabalhar um pouquinho a ideia da humanidade, da divindade de Cristo à luz do Novo Testamento. No capítulo 7, nós temos a intenção da expiação, ou seja, ele aborda a questão do desejo de Deus salvar toda a humanidade, o desejo de Deus de fato trazer esse ser humano para mais perto de si. Ele fala também a respeito da extensão, e neste caso aqui ele vai defender a expiação ilimitada, isto é, Cristo morre por toda a humanidade. E por fim, ele fala a respeito da aplicação da expiação, dizendo que embora Cristo tenha morrido por toda a humanidade, só será salvo aquele que o aceitar. Essa é a ideia dele. Aquele que manifestar a fé e o arrependimento verdadeiro e genuíno. No capítulo de número 8, nós temos a natureza da expiação, onde ele consegue equacionar aqui a expiação como resgate, a expiação como reconciliação, a expiação como justificação, a expiação como propiciação. E por fim, nós temos algumas questões especiais que ele trata no capítulo de número 8, algumas perguntas que ele busca responder, e ele finaliza então com algumas teorias históricas sobre a expiação, como a teoria da recapitulação, a teoria da influência moral, a teoria da substituição penal, a teoria governamental, a teoria da satisfação. Pois bem, é um excelente livro para quem deseja começar os seus estudos sobre a expiação de Cristo. Ok? Se você gostou, compartilhe. Eu acredito que vai também ajudar outras pessoas.